Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa dominical de saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo todo, para o link. O link mudou, é rbatv.dol.com.br ao vivo. Então, neste exato momento, para o mundo inteiro, eu gosto de falar que nós temos telespectadores no mundo inteiro, tá? O nosso programa Hora de Saúde, que tem o apoio da Macedo Hospitalar, que equipa todos os hospitais da nossa região, do Shopping da Saúde, que também nos equipa em tudo que nós precisamos em termos de saúde, e da Neurogênesis, que é o nosso ponto de referência em tratamento de neurologia, seja cirúrgica ou clínica. Excelente. E a nossa convidada de hoje é a doutora Massami Iida. O nome dela deve aparecer por aqui, porque é diferente. Massami Iida. É a segunda vez que ela vem no programa, é a nossa psiquiatra de referência. Ela vem falar para a gente sobre depressão pós-Covid. Bem-vinda, amiga. Bom, em relação à síndrome pós-Covid, né, pode ser diversa, que é justamente após a infecção aguda do coronavírus, do SARS-CoV-19, e algumas pessoas se queixavam de fadiga, pós-infecção ativa, cansaço, esquecimento, né, prejuízo na memória, sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Ainda está em investigação em relação ao que é que pode estar causando essa síndrome pós-Covid. Será que o vírus tem atuação direta? Ou será que é o nosso corpo, o nosso sistema imunológico atacando as células nervosas ou outras estruturas, afetando e levando essa sintomatologia pós-Covid? Será que são as medicações, o tratamento? E aí viu nas pesquisas que não são só os casos graves que evoluem com Covid, até os casos leves também pode ter a síndrome pós-Covid. O ruim é que a gente já estava preocupado com a infecção desse vírus, com a pandemia, com as perdas diversas, econômicas, familiares, pessoais, e agora a gente também fica preocupado com essa síndrome pós-Covid, ou seja, não é só pegar o vírus, mas passando por ele, quais as consequências possíveis. Em relação à depressão, né, como o senhor bem falou, na atualidade, a segunda maior causa de afastamento do trabalho, a primeira, a infecção por Covid, a depressão é uma doença, né? A causa dela não existe uma, é multifatorial. O fato de ficar em casa, lidar com o estresse, a demanda, principalmente as pessoas que estão na linha de frente, com risco de contaminação, fica preocupado de contaminar familiares, preocupação para algumas famílias se vai ter alimentação, poxa, será que eu vou ter dinheiro para comprar comida, será que eu vou poder sair, trabalhar, ganhar o meu sustento? Então, é muito estresse, fora o aumento da violência doméstica, a possibilidade, infelizmente, de abuso, crianças sofrerem abuso, que é algo muito sério, um fator de risco altíssimo para a possibilidade de suicídio. Então, são vários fatores, fatores econômicos, doenças, comorbidades, que influenciam na depressão. História familiar, questão genética, que meio eu estou inserido. E a principal preocupação em relação à depressão é o risco de suicídio. Então, é a gente perder uma pessoa, imaginar um jovem que teria, teoricamente, vários anos pela frente para desfrutar a sua vida e perder esse futuro, essa possibilidade, é o que mais angustia, que seria o suicídio. Lógico, a depressão, por si só, já é um sofrimento imenso, mas imagina a perda dessa pessoa. Não é só a perda dela, mas o sofrimento da família,
porque fica marcado não só naquela, mas às vezes por gerações. Por exemplo, eu sempre pergunto para o paciente se tem história de suicídio na família, e assim, é comum, né, não, eu tenho um tio, ou tenho um primo, alguém da família que cometeu suicídio, e isso marca as gerações. Marca até o ambiente, por exemplo, se a gente for a possibilidade de morar em algum lugar e você sabe que alguém cometeu suicídio, você já fica um pouco receoso, né, porque tem o histórico, fica marcas, fica essas demandas. Então, é muito preocupante, não só para a classe que está ativa, trabalhadora, mas para os jovens também, tanto que a segunda maior causa de morte em jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. E é uma morte evitável. Uhum. E me fala uma coisa, eu não sabia dessa segunda causa entre 15 e 30 anos ser o suicídio. Exatamente. Massami, eu preciso lembrar o tom todo. Massami, Tranquilo. me fala uma coisa, aumentou nesse um ano, nesses 14 meses de pandemia, os distúrbios, já que o pessoal chegou comigo a ponto de pedir para eu te convidar. Esse aumento foi bem claro, porque na minha área de coração aumentou demais. Assim, as pessoas que tiveram Covid hoje chegam comigo com insuficiência cardíaca, com derrame pericárdico, com arritmia, com uma série de sequelas que, como eu as acompanhava anos antes, foi pós-Covid, né? O pessoal da neuro reclamando que está chegando muita gente em todas as áreas. Então, o pessoal da reumatologia dizendo que o Covid atingiu mais com sequela. Nessa área específica da psiquiatria, esse aumento foi importante? Já era levado antes, então piorou. No início da pandemia, as pessoas ficavam receosas de sair de casa, então a procura ainda era pequena. Mas depois, as pessoas começaram a procurar ter uma facilidade maior, porque o fator da pandemia, o estresse da pandemia, fora os outros, estresse, preocupação econômica, com o desemprego, com o risco de contaminação, contaminar familiares. Então, são muitos estresses e muitas mudanças, imprevisibilidades. Eu não sei quando é que a pandemia, ano passado, a gente pensou, não, a pandemia vai acabar, né? No início, a gente pensou no final do ano, a gente vai comemorar Natal, vai comemorar Ano Novo, e não foi isso, né? Tanto que a gente está numa possibilidade de uma terceira onda. Então, existe ainda muita tensão, muito estresse, essa imprevisibilidade do que vai acontecer, né? Do amanhã. Então, é mais um fator de risco. Então, são vários estresses. É como se fosse uma catástrofe, só que é uma catástrofe biológica, né? Que a gente ainda está se adaptando e lidando com isso, e acaba que, consequentemente, não só em relação a transtornos mentais, que já era levado, né? Tanto que eu comentei antes, no primeiro programa, que o Brasil já liderava o ranking em primeiro lugar, do país onde tem mais pessoas com transtorno de ansiedade. Imagine agora. Então, sintomas depressivos aumentaram bastante, sintomas ansiosos, além da insônia. Então, se eu tenho esses problemas, facilita também ter os problemas clínicos, cardiovasculares na área do senhor, hipertensão, doenças renais, doenças neurológicas. Então, o corpo é um só, né? Um sistema. A depressão é como se fosse, comparativamente, também uma doença sistêmica com uma hipertensão. Né? Requer cuidado também. Se eu não trato direito, faço acompanhamento adequado, piora as possibilidades de ter outras doenças, outras comorbidades. Então, se eu trato, facilita até a melhora dos outros problemas também. Então, realmente houve um aumento, mas eu ainda observo as pessoas um pouco receosas em procurar ajuda, principalmente homens. Eu comentei do suicídio. 80% do suicídio no Brasil e no mundo são cometidos por homens. Então, será que os homens eles são mais resistentes a procurar ajudas? Ou tem aquela capa, não, eu não posso demonstrar fragilidade, que não tem nada a ver com ser frágil em procurar ajuda. Somos seres que precisamos um do outro. Então, aceitar e admitir que a gente, às vezes, pode precisar do outro é humano, né? Eu acredito que a gente
está em evolução, ninguém é perfeito, porque eu gosto muito de escutar a filosofia. O Mário Sérgio Cortella fala que o perfeito é o feito no final. Então, tudo bem não está bem, mas identificando isso, procurar ajuda. Certo. Lógico, você sente que está dando conta com os teus mecanismos próprios de defesas, de personalidade, tudo bem, mas no momento que sentir que está atrapalhando a tua vida, a tua rotina, teu trabalho, procurar ajuda. Massami, dá para tratar essa situação com medicamentos ou com conversa? Como é que é? Porque eu já conversei isso contigo. Eu tenho muito paciente que termina a consulta, quando estou terminando, ele vira para mim porque ele quer um remedinho controlado, né? E hoje no mundo, como eu não manuseio os antidepressivos, eu entro em pânico. Então eu mando para o psiquiatra, né? Eu já até me adaptei de uma maneira elegante a mandar para o psiquiatra sem que ele pense que ele é louco, né? Como há 40 anos atrás, quando tu mandava no psiquiatra, esse médico está achando que eu estou louco, né? Acontecia, até por causa da discriminação. Mas como eu trato? Depende da gravidade. Né? Se eu vejo, dependendo dos sintomas, primeiro, o que é que tem que ter? Precisa ter humor deprimido, que é uma tristeza, que é um vazio, só que tem um prejuízo no desenvolvimento das suas atividades, da rotina, ou seja, mudou. E são várias alterações que eu já vou explicar. Ou então anedonia. O que é isso? Anedonia é uma falta de prazer. Por exemplo, pessoas que gostam de futebol. Eu não entendo muito bem, mas o brasileiro gosta. E aí, vamos supor que o time dele vai jogar e ele é um fã, não sei se Remo, Paysandu, não entendo muito bem. E aí ele, não quero assistir ou não quero ir para o campo, não me interessa. Tipo, o time ganhou e ele não comemora, ou seja, coisas que davam prazer antes, ele não sente mais. É indiferente. Aí acende o sinal de alerta. Mas precisa ter um desses dois e os outros, quais são? Por exemplo, alteração do apetite, ou para mais ou para menos. Né? A pessoa, principalmente uma vontade de comer mais carboidratos, alteração do sono, ou para mais ou para menos. Como assim? Tem pessoas que dormem, assim, teoricamente, têm uma noite de sono à noite, dormem bem, só que continuam sonolentos durante o dia. Né? Uma hipersonia. Ou então que não consegue dormir. Tem um prejuízo, olha, praticamente eu não dormi, eu não descansei, eu não consigo dormir. Tem também alterações cognitivas, alterações de atenção, pensamentos de menos-valia, de baixa autoestima, ou ideação suicida. Em jovens chama muita atenção, não que exista um sintoma que seja, se eu tenho esse sintoma, se eu tenho isso, eu tenho depressão. Que às vezes no luto eu tenho sintomas de depressão, mas não é a depressão, por isso de ter uma avaliação para diferenciar. Então, tendo esses sintomas avaliado por um profissional adequadamente, existe sim tratamento. E assim, muda completamente o paciente. Não é um tratamento milagroso que de um dia para outro o paciente vai melhorar. Eu sempre falo, existe o tempo para a medicação fazer esse efeito, mas melhora. E muda, é como se a pessoa assim, realmente passasse a ver a vida com outros olhos. Mas não é só a medicação. Eu falo, medicação melhora sim, mas eu preciso de outros apoios, o apoio da família, rede social, psicoterapia, espiritualidade, religiosidade, o que seja. Fatores que te protegem, fazer coisas que gostam. Eu lembro de pacientes que falavam, Massami, tem problema eu conversar com plantas? Eu falei, nenhum, se a planta não responder, tá tudo bem. Então, faça o que você gosta, meditação, yoga, o que seja, ter animal em casa, ter uma horta. Então, fazer essas outras coisas também ajuda. Mas medicação realmente muda o desfecho da doença. A pessoa realmente melhora. Então, espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Como o nosso tempo do primeiro bloco está em cima da hora, está até passando já, tu vais começar o segundo bloco falando de medicação, tá? Então, só um instantinho, pessoal, que a gente já volta.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa com a doutora Massami Iida. Massami, você ia falar de medicação. Em relação à medicação, existe medicação antidepressiva e depende da gravidade. Por exemplo, todo paciente que vem comigo e precisa de intervenção medicamentosa, eu sempre oriento ter o acompanhamento psicológico, a psicoterapia. É um reforço, né? Moderado e grave, eu já entro com antidepressivo. Às vezes não é só uma medicação, às vezes eu tenho que fazer associação de medicações para potencializar o efeito, principalmente em pessoas que têm ideação suicida, então a preocupação é maior, até para que tenha uma proteção maior, além do apoio da família. Mas se for uma depressão leve, sintomas leves, ou então uma gestante com depressão leve não quer tomar medicação, eu não vou impor, olha, não, você tem que tomar. É um diálogo, é uma conversa, eu sempre oriento. Mas tem pacientes que os sintomas são leves e falam, olha, não precisa da medicação. Né? Dá para fazer outras formas de terapia, outras formas de tratamento, seja uma atividade física, uma mudança alimentar, ter hábitos saudáveis, psicoterapia, meditação, o que seja, para ajudar. Mais moderado e grave, eu realmente já entro com medicação, tem resposta, tem que esperar, tem às vezes mães que mandam mensagem, ligam, olha, mas ainda não melhorou, tem uma semana, então tem o tempo para a medicação fazer efeito, faz efeito, se fizer o acompanhamento direitinho, tem resposta positiva. Assim, uma preocupação que eu tenho com alguns pacientes é o descuido em relação ao tratamento regular, porque tem alguns que interrompem o tratamento, então, eu já estou bem, já passou, não, mas existe o tempo de tratamento, primeiro episódio, por exemplo, 6 meses a 2 anos, por que fazer o tempo certinho? Dependendo da avaliação, a gente determina essa cronologia, para não ter recaída, né? Porque é uma doença crônica, pode ter um segundo episódio. A gente sabe que uma pessoa que, vamos supor, teve um episódio depressivo, um primeiro episódio, tem 50% de chance de ter um segundo episódio, e aí de um terceiro se tornar crônico, e aí sim fazer medicação pelo resto da vida, se for crônico, por várias recaídas. Então, tem tratamento. Eu sempre oriento as pessoas a buscarem ajuda, não é para sofrer sozinho em casa, porque tem uma possibilidade, tem formas de melhorar. Então, muda completamente a vida dos pacientes. Certo. Agora me fala uma coisa. Vou te contar uma história em 30 segundos. Quando eu era residente, eu achava super estranho lá em São Paulo pessoas passarem uma tarde toda, um dia todo esperando para ser consultado, porque não tinha nada, o que eles queriam era
um comprimidinho para dormir. Naquela época, os benzodiazepínicos, o Gempax, o Valium, e eles queriam isso aí. E uma vez eu falei para uma amiga minha, psiquiatra, numa festa até da residência, eu falei para ela assim, eu não sei por que as pessoas querem tanto um remédio para dormir, porque eles têm um problema e de manhã eles vão acordar com o mesmo problema, não vai resolver nada. Ela olhou para mim e disse, Eduardo, só tem uma coisa, se você tiver um problema e dormir bem, você acorda apto para resolver. Agora, se você não dormir, aí é que você não vai resolver nada. Isso mudou minha cabeça. Essa história tem 40 anos. Eu era residente naquela época. Eu sou médico há 43, então faz muito tempo. Então, agora eu vou te fazer essa pergunta. Dormir é importante? Muitíssimo importante. Só para ter uma noção, paciente que tem depressão e insônia já aumenta o risco de suicídio. Então, não é só tratar a depressão, eu preciso também tratar a insônia. É como se fosse uma comorbidade associada à depressão. Fora que se eu tenho só a insônia, uma insônia crônica, e eu não trato, eu não busco ajuda, aumenta o risco de transtornos mentais, aumenta o risco de ter depressão, de ter um transtorno de ansiedade em 4 vezes. Também aumenta em 4 vezes, aumenta o risco de hipertensão, doenças renais em 2 vezes. E tem um estudo que avaliou jovens, adolescentes com problema de insônia e viu que, por si só, a insônia era um fator de risco para suicídio. Então, é importante tratar. Muitas pessoas têm insônia crônica, não buscam ajuda, mas têm as consequências da insônia. Né? Fora, como o senhor falou, não descansa bem, como é que eu vou render no trabalho? Como é que eu vou dirigir com atenção? Como é que eu vou ter um pouco mais de paciência para resolver os problemas do dia a dia? Então, é importante, sim, dormir, faz parte da qualidade de vida um sono restaurador. O que acontece? As pessoas estão mais tempo em tecnologias, não que a tecnologia em si seja ruim, a tecnologia é neutra, depende da forma que a gente usa, mas ficar muito tempo conectado em tela, seja computador, celular, TV, traz prejuízo para o sono, tanto que a recomendação é pelo menos 90, pelo menos, né? O quanto antes melhor, 90 minutos antes de você ir para a cama dormir, evite usar essas tecnologias, porque vão afetar. Por exemplo, criança de 0 a 2 anos não é indicado tela. De 2 a 5 anos, 1 hora no máximo, de 5 a 10, 2 horas. Será que isso realmente está acontecendo? Será que os pais estão observando seus filhos, o tempo que eles estão passando na tela? Porque isso tem consequência, sim, até para o desenvolvimento, não só psiquiátrico, mas também para outras consequências, vamos supor, visuais ou outras que seja. É importante tomar essa atenção, ter esse cuidado em relação ao tempo que está indo tecnologia, afeta sono, afeta outras funções, então é importante prestar atenção nisso. Certo. É muito importante essa chamada de atenção que você deu, muito mesmo. Agora, Massamir, 2 perguntas finais. Uma, luto, já que a gente perdeu tanta gente. Eu tenho uma preocupação de luto, como a gente informa a criança que perdeu o tio, aquela pessoa que era ligada, né? Eu tinha um tio meu que vinha na minha casa toda semana, ligado com meus netos. Como falar para eles que ele adoeceu, foi para a UTI, entrou em insuficiência renal com coronavírus e faleceu, né? De vez em quando ele dizia, cadê o tio? Né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta de emendada é como procurar ajuda aqui em Belém quando eu tenho um problema de natureza psiquiátrica, de depressão, de angústia, né? Onde eu procuro ajuda? Certo. Em relação ao luto, né? A falar de morte com as crianças deve ser da maneira mais natural, até porque a morte faz parte da vida. A única certeza que a gente tem, infelizmente ou felizmente, né, é que todos vamos morrer.
Então, é preciso falar a verdade para a criança. Se não falar, ela vai fantasiar, e às vezes é uma fantasia para o lado negativo. Vamos supor que o pai tenha falecido e aí os familiares não contam, ou a mãe, ou a avó, o que seja, e a criança pode ter uma fantasia, meu Deus, foi embora, me deixou, não me ama, a culpa é minha. Então, sim, precisa falar a verdade, até para ver como é natural, faz parte da vida. E de forma mais tranquila possível, né? Demonstrar isso, demonstrar até o sofrimento. Tem pessoas que podem pensar, não posso ficar chorando na frente da criança. Como não? Perder um ente querido, é natural chorar, é natural expressar essa dor. Então, a gente acaba ensinando para a criança pelo exemplo. Às vezes, tem cachorro, aí perder o cachorro é doloroso, então perder o peixinho e falar, faz parte da vida. Que bom, que bom. E onde procurar ajuda? Se for pelo SUS, a gente tem os CAPs, são Centros de Atenção Psicossocial. Se for um atendimento eletivo, ou seja, um atendimento que não seja de urgência, emergência, que não tenha risco para a vida da pessoa, nem para de outra pessoa, da família. Se for urgência, emergência, tem o Hospital das Clínicas Gaspar Viana, que é porta aberta, 24 horas. O CAPS, eu preciso de encaminhamento? Não. Né? Você vai ser acolhido por uma equipe multiprofissional, não significa que na primeira vez que eu vou lá eu vou conseguir uma consulta com um psiquiatra, será agendado, será feito acolhimento, se é necessário ou não, mas busque essa ajuda. E ver qual o CAPS mais próximo da sua residência. Tem CAPS, que é CAPS infantil, que é específico para crianças, adolescentes, tem CAPS para adulto, tem CAPS para dependente químico, de álcool e outras drogas. Então, buscar ajuda, porque tem. Certo. Então, só para ter uma noção, se eu for lá no pronto-socorro da 14 ou lá no pronto-socorro do Guamá, tem alguém lá que pode me orientar? Geralmente, sim. Depende do caso. Vamos supor que é uma tentativa de suicídio. E tem risco de vida, estabiliza, aí depois, dependendo do quadro, encaminha para uma emergência psiquiátrica adequada, ou então, posteriormente, se tem o apoio da família, para o CAPS. Então, as pessoas são orientadas em relação a isso. A mesma coisa nas UPAs, né? A mesma coisa nas UPAs. Excelente. Massami, estamos no fim. Nosso tempo acabou, então eu vou te dar um tempo para dedicar o programa. Você sabe como é, para alguém que vale a pena, seja da ciência, seja paciente ou da família, a teu critério. Certo. Em relação à dedicação, em relação que eu vejo as perdas, né, as pessoas que se foram não só por Covid, mas por diversas outras formas, que não estão mais com a gente, mas as pessoas que ficaram aqui, que perderam seus entes queridos, seus amigos, eu dedico aos enlutados, ao que permanecem aqui e que eu digo, continuem. É como uma forma até de homenagem a quem já partiu, uma forma de continuar, às vezes, o legado. Eu lembro de uma paciente, uma mãe que perdeu o filho, tinha um quadro depressivo, e aí eu falava para ela, olha, o que teu filho fazia? O que ele deixou? E é engraçado que eu percebia que parece que ele que ensinou para a mãe, em vez da mãe ensinar para o filho, que era uma pessoa muito boa, né, que fazia caridades, né, generosidades, às vezes tinha pouco dinheiro e dava aquele pouco dinheiro que ele tinha. Nossa, de bom coração, eu falei, então, por que você não faz uma manutenção dessas boas atitudes que ele fazia em vida, como se fosse uma forma de homenagem para ele? Então, vamos ver o que a gente pode fazer pelas pessoas que se foram, mas de uma forma de continuar o seu legado. Então, eu dedico aos enlutados, quem perderam pessoas que estão sofrendo muito, até porque quanto maior a dor, é porque foi muito grande o amor que tinha com a outra pessoa, mas não desistam, continuem. Puxa, agora eu me emocionei com o comentário, me emocionei mesmo. Tinha um padre amigo meu que ele dizia que eternamente é ter na mente, né? Então, eu acabei lembrando disso agora. Pessoal, Massami, eu ainda aprendo a falar o tempo todo certo. Massami, super obrigado.
Em breve você volta para atualizar de novo, tá? Porque a pandemia está aí e tudo que nós falamos é nosso dia a dia hoje. Pessoal, uma semana iluminada, de máscara. Eu estou sem máscara porque eu estou na minha casa, a Samir está na casa dela, por isso estamos sem máscara. De máscara, distanciamento social, álcool, tudo de novo, tudo continua. Se você está pensando em desistir da máscara, dá mais 1 ano, 2 anos, que talvez a gente fique livre dela. Por enquanto, nem pensar. Uma semana iluminada até domingo que vem. Obrigado, Samir. Obrigado mesmo. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.